Fala, minha gente, tudo bom? Fez a leitura da questão com carinho, chegou a hora da gente resolver uma questão bem tranquila, tá, gente? A gente observa aí na questão que nós temos dois meios que são transparentes, porém são diferentes opticamente falando. E aí, pelo fato desses meios serem opticamente falando diferentes, quando a luz ela transpõe do meio 1 para o meio 2, a luz sofre um fenômeno que a gente chama de refração e com isso a luz acaba mudando de velocidade, tudo isso a gente sabe. Mas aí, olha só, a gente visualiza já no desenho que um raio de luz incide na fronteira que separa o meio 1 do meio 2, bem no ponto de incidência a gente traceja uma reta imaginária perpendicular à superfície, que é a reta normal, ok? Perceba que aí existe um ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Esse ângulo é o ângulo de incidência. Tranquilo até aqui? Tenho certeza que não é nenhum problema. Quando a luz bate e volta, ou seja, ela vem do meio 1 e retorna para o meio 1, então quer dizer que a luz sofreu um fenômeno que a gente chama de reflexão, ok? E esse ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal, a gente chama de ângulo de reflexão. Tranquilo, pessoal? Só que uma parcela desse raio de luz transpõe de meio. Uma parcela desse raio de luz sofre refração, por isso que a gente chama de raio refratado. E o ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal, que é esse ângulo que eu estou marcando aqui, olha, é o que a gente chama de ângulo de refração. Tranquilo, pessoal? Minha gente, a pergunta da questão, e aí exatamente todo esse desenho vai ajudar bastante agora na resolução da letra A. A primeira pergunta, que é a letra A, ele quer saber exatamente quanto equivale o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão e o ângulo de refração. Esses três ângulos, ok? Então, por conta disso, eu já vou aproveitar esse desenho aqui, olha, para poder a gente resolver o problema. Então, vamos pegar aqui, olha, para responder a letra A, vamos deixar aqui separado, tranquilo? Deixa eu dar uma apagada só nisso aqui. E aí agora chegou a hora, vamos lá. Então veja, o ângulo de incidência a gente já visualizou que vale 60 graus. Eu vou anotar aqui só para destacar. O ângulo de incidência vale 60 graus, como a gente já observou aí no desenho. E aí a gente lembra que para a segunda lei da reflexão, a segunda lei da reflexão me garante que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. É igual ao ângulo de reflexão. Sendo assim, minha gente, sem fazer muito alarde, nós sabemos que o ângulo de reflexão, então, vai ser igual a 60 graus, ok? Então, a gente já havia encontrado o ângulo de incidência só pelo desenho, e agora o ângulo de reflexão usando a segunda lei da reflexão, que me garante que isso aqui é verdade, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ok? Agora, como é que a gente vai descobrir o valor do ângulo de refração? Observe lá na figura dada na questão que entre o raio refletido e entre o raio refratado, entre os dois, olha, existe um ângulo aqui, olha, um ângulo reto. Eu vou dar uma ampliada nele para que você possa dar uma enxergada, mas isso aqui é 90 graus, ok, minha gente? Então a questão nos deu essa informação e com isso a gente acaba conseguindo determinar quanto é o ângulo de refração. Observe o seguinte, olha, vou botar aqui de verde para que você enxergue bem direitinho. Se eu pegar desse ponto aqui que eu estou marcando e vir até esse outro ponto que está aqui, você concorda comigo que de um ponto a outro nós temos meia volta na circunferência, e meia volta na circunferência é igual a 180 graus, não é isso? Então agora com carinho, com bastante paciência, observe que esta meia volta é exatamente o valor do ângulo de reflexão mais o ângulo de refração mais 90 graus, ok, gente? Então observe que os 180 graus, dentro dos 180 graus nós temos 180 graus sendo igual ao ângulo de reflexão mais 90 graus mais o ângulo de refração, que é o que a gente quer saber. Então vai ficar 180 vai ser igual a 60 mais 90 mais o ângulo de refração. E aí, pessoal, sem também ter muito trabalho, essa soma vai ser igual a 150 graus. Passando para o outro lado da igualdade, nós temos que 180 graus menos 150 graus vai ser igual a 30 graus, tranquilo? Então esse é o valor do ângulo de refração, 30 graus.
bem importante. Eu quero destacar aí ainda no problema que você então observa que o ângulo de incidência é 60, o ângulo de refração é 30 graus, ok? Ou seja, quer dizer então que esse raio de luz, ao passar do meio 1 para o meio 2, ele com certeza perdeu velocidade, porque o raio de luz se aproximou da reta normal. Eu vou dar uma apagada aqui, olha, você já entendeu aí a questão, mas eu vou dar uma apagada só para você poder entender a seguinte informação que eu quero passar apenas como uma curiosidade, tá certo, gente? Se a luz tivesse seguido em linha reta, a luz teria feito isso, olha. Se ela tivesse seguido sua trajetória em linha reta, teria feito isso. Porém, como a incidência foi oblíqua, esse raio de luz saiu da sua trajetória e se aproximou da reta normal. Tranquilo? Então isso quer dizer que se ele se aproximou da reta normal, ele perdeu velocidade, ou seja, a velocidade da luz no meio 1 é maior do que a velocidade da luz no meio 2, tranquilo? Como eu te disse, era apenas uma curiosidade. Mas agora vamos para o que a questão quer saber no item B. No item B, ele pede o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. E aí não esqueça que quando a questão pede um índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1, o que ele quer é que você pegue N2 e divida por N1. Tranquilo, pessoal? E aí agora chegou a hora da gente usar a lei de Snell para que a gente possa determinar o valor dessa pergunta da letra B. Então se liga aí. Então, minha gente, continuando a questão, observe o seguinte, olha, o raio incidente se encontra dentro do meio 1. Então, como é que a gente escreve a lei de Snell? A gente sempre procura onde está o raio incidente e faz assim, ó, índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual. Observe que o raio refratado está dentro do meio 2. Então, índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Ok, pessoal? Está aí escrita a lei de Snell, a segunda lei da refração. E aí, substituindo, N1 vezes o seno do ângulo de incidência, que a gente sabe que é 60 graus, como aparece ainda aqui, vai ser igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração, que a gente já descobriu que valia 30 graus. Então, deixa eu botar aqui 30 graus, ok? Então, 30 graus. Pessoal, como ele quer N2 por N1, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse N1 que está aqui, olha, vou passar para esse lado da igualdade e vou pegar o seno de 30 graus e passar para o outro lado da igualdade. E aí a gente vai ficar, então, que o seno de 60 graus sobre o seno de 30 graus é igual a N2 sobre N1, que é o que a questão quer saber, o índice de refração relativo. O seno de 60 é 1/2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, ok? Dividido pelo seno de 30 graus, que é 1/2. Vai ser igual a N2 sobre N1. E aí, nós temos uma divisão de fração. A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Vai ser igual a N2 sobre N1. Observe que nós temos 2 no numerador e 2 no denominador. Simplificando, encontramos o que a questão pedia, que é o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Isso aqui vai ser igual a raiz de 3. Essa é a resposta, ok? Como eu havia dito a vocês, uma questão bem tranquila, uma questão que apenas exigiu de você um pouquinho de paciência, tanto no item A, para que você determinasse os ângulos apenas observando a geometria do assunto, e no caso da letra B, usando a lei de Snell, a resposta aparece de uma forma bem tranquila, ok? Bons estudos, um beijo muito forte no cérebro de vocês e até a próxima.